Eu levanto os meus olhos para vós, ó Jesus. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, vamos rezar. Quando entramos em oração, experimentamos a paz de Deus em nossos corações. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus, que nos orienta verdadeiramente a viver a fé e a pensar e imaginar o além como uma realidade totalmente diferente desta terra. Glória a vós, Senhor Jesus, que nos ensina a viver esta vida sem perder a perspectiva da eternidade, confiando no poder de Deus. Confiando que Deus tem poder para dar vida aqui nesta terra e dar a vida muito além da morte. Com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis, os saduceus, que participavam de uma elite na época de Jesus e que apoiavam o imperador, não acreditavam na ressurreição dos mortos. E para tentar confirmar, legitimar o pensamento deles, de que os mortos não ressuscitam, colocam essa questão para Jesus de uma mulher que teve 7 maridos e nenhum dos 7 deixou filhos. E colocam a questão: na vida eterna, ela vai ser esposa de quem? O Senhor Jesus aproveita para instruí-los no conhecimento das coisas de Deus. Quando Jesus fala para eles que quando se passa pela morte, já não se tem mais necessidade de casamento e de procriação. As pessoas então são como anjos de Deus, ou seja, é uma nova realidade. Não se pode pensar o céu com estas categorias da sociedade, com estas regras da sociedade. O que é aqui da terra é da terra. Essa questão, essas necessidades humanas de alimentação, de ter que beber água, de ter que dormir, de ter que se casar, de ter que procriar, essas realidades pertencem à terra. Jesus quer nos dizer que, passando pela morte, tudo isso cessa. São como anjos de Deus. Nem se casam, nem se dão em casamento. É algo totalmente novo.
Começa aqui pela fé em Jesus, mas passando pela morte, uma novidade nos aguarda. Diz a Escritura, aquilo que olho humano jamais viu, coração humano jamais percebeu, está reservado para aqueles que amam a Deus. Deus, na sua bondade infinita, é um Deus de amor e é o Deus da vida. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo também vai dizer para eles que eles estão enganados. Deus não é Deus dos mortos. Se está morto, não precisa de Deus. Deus é Deus dos vivos. Porque aqueles que creem em Deus, creem no Deus da vida. E o amor de Deus naqueles que creem não permite que a pessoa continue morto. Ela apenas passa pela morte e alcança a eternidade. Por isso que nosso Senhor diz, Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas. O Deus das pessoas que creem é um Deus de amor eterno. Então, uma vez que eu creio nesse Deus, esse Deus está em mim. E essa eternidade de Deus não permite que eu fique morto. Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Por isso que nós cristãos católicos cremos firmemente que passando pela morte, continuamos vivos junto de Deus. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra do Senhor nos ajude então a viver aqui na terra, aproveitando os momentos que podemos aproveitar, vivendo essa nossa dimensão humana, nos relacionando bem com as pessoas, curtindo a vida com responsabilidade, rezando, fazendo a experiência de um Deus amoroso presente em nós, aproveitando os bons momentos que esta vida nos permite experimentar, a companhia de pessoas que nós amamos, sentir a beleza da natureza, usufruir dos bens da terra, mas sempre com os olhos fixos no Senhor, sempre com os pés no chão e sempre com o coração mergulhado do coração misericordioso de Deus. Assim, aprendemos a viver em cima desta terra sem perder de vista o céu. E passando pela morte, alcançarmos uma vida espiritual de ressuscitados, onde já não estamos mais sujeitos a dores, desencontros, sofrimentos, lágrimas, decepções, porque tudo isto é coisa da terra. Aquilo que olho humano jamais viu, ouvido humano jamais ouviu, e coração humano jamais percebeu. Tudo isso está reservado para aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns por sua fé. Saiba viver com alegria, em paz, com amor, sabendo que esta terra não é o fim de tudo. Estamos aqui peregrinando, passando por ela. Um céu eterno, belíssimo, maravilhoso, aguarda por todos nós. Por quem você quer rezar? Que graça espera alcançar? O que deseja colocar nas mãos do Senhor? Coloque agora no seu coração, querido fiel. E coloquemos tudo isso nas mãos de Deus com a oração da igreja. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo que for útil, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ó flor do Carmelo, esplendor do
servo privilégio que a nobres e a pobres não negou, um sinal que sobre os ombros colocou. Ó flor do Carmelo, esplendor do céu, dai também a este servo privilégio que a nobres e a pobres não negou, um sinal que sobre os ombros colocou. Estende a mão pra me puxar, eu não largo até chegar no alto monte onde estás. Estende a mão pra me puxar, eu não largo até chegar no alto monte onde estás. Eu prometo, não esqueço, sobre os ombros vou levar. Eu prometo, não esqueço, sobre os ombros vou levar. Estende a mão pra me puxar, eu não largo até chegar no alto monte onde estás. Estende a mão pra me puxar, eu não largo até chegar no alto monte onde estás, onde estás, no alto